Vamos agora para a nossa nona parte do treinamento de humanização do atendimento ao munícipe. Nessa parte nós vamos ver algumas dicas e algumas questões para atendimento de pessoas com deficiência ou pessoas com necessidade especial. Essas pessoas demandam de certos cuidados, nós vamos estar abordando alguns deles de forma genérica, de forma ampla, mas nós sabemos que cada tipo de deficiência, cada tipo de necessidade especial tem as suas peculiaridades. Então, convido a vocês que quiserem se aprofundar no assunto, tem muito material disponível na internet, mas vamos passar aqui um panorama geral de alguns pontos que acreditamos ser importante. Primeiro ponto, e muitas vezes aí nós vamos falar um pouco das nossas vergonhas, das nossas timidez, não ignore a deficiência ao atender um cidadão. Muitas vezes nós falamos assim, é melhor a gente não tocar no assunto que a pessoa tem uma deficiência auditiva, ou visual, ou de locomoção. Tá? Primeiro ponto, não ignore. Ela sabe que ela tem limitações, que ela tem essas necessidades especiais. Então, pergunte para ela, não é nenhum problema com isso, não há nenhum mal nisso. Eu estou percebendo que você tem dificuldade visual em enxergar, né? Você precisa de um atendimento especial, estou vendo aqui que você está com dificuldade de se locomover. Você quer que eu procure uma cadeira melhor? Precisa de alguma cadeira de rodas? Enfim, não ignore a deficiência, pergunte ao cidadão, percebeu que ele tem uma deficiência, que ele tem uma necessidade especial, converse com ele abertamente, não há nenhum mal nisso. Tá? Isso demonstrará, inclusive, a sua empatia. Tá? Então você pode perguntar sem nenhum medo, você precisa de algum tipo de atendimento especial? Porque, como nós falamos que ela conhece as próprias limitações, que ela conhece as próprias deficiências, ela também conhece a melhor forma desse atendimento acontecer. Né? Até um exemplo que eu brinco com gente da minha própria família. A minha avó ela tinha dificuldade de enxergar de frente, né? Ela tinha uma deficiência visual e ela só enxergava bem de lado. Então, às vezes você perguntasse, olha, eu estou percebendo que a senhora não enxerga bem. Você precisa de algum atendimento especial? Ela iria responder, né? Olha, se você ficar mais de lado, eu vou te enxergar melhor. Né? Então, não há nenhum problema com isso. Pergunte. Né? Estar atento às dificuldades do munícipe em acompanhar o atendimento. Né? Então, vá acompanhando. Pode ser que ela não fale num primeiro momento ou de cara que ela precisa de uma necessidade, mas ao longo do atendimento, se você perceber, fique atento a essa percepção. Vá percebendo e vá perguntando. Né? Porque existem, lógico, deficiências severas, onde isso vai ficar muito evidente desde um primeiro momento, né? Mas outras você só percebe ao longo do atendimento, ou muitas vezes essa deficiência só se demonstra em certas características de ambiente, ou de comunicação, ou tom de voz. Por exemplo, para dar até um outro exemplo da minha própria família, minha mãe tem certa dificuldade auditiva, principalmente em tons graves. Né? Ela não tem problema em ouvir tons agudos, mas tons graves. Então, algum atendente que tem um tom de voz mais agudo, ela vai conseguir ouvir. Às vezes, aquele tom mais grave, ela vai ter um pouco de dificuldade, ou ambientes barulhentos. Então, pode ser que ela não fale, se você precisa de algum atendimento especial, como a deficiência dela é muito pequena, ela vai falar que não. Mas se ao longo do atendimento você perceber a dificuldade, pergunte novamente. Olha, eu estou percebendo que você está com uma certa dificuldade de me ouvir. Você está me ouvindo bem? Quer que eu fale mais alto? Quer que eu fale num outro tom? Né? Isso no caso de auditivo, mas no visual a mesma coisa. Olha, você dá um documento para que a pessoa leia, vê que ela tem dificuldade em ler. Né? Você quer que eu imprima numa fonte maior? Você quer que eu leia para você esse documento? Ou você quer dar para alguém ler? Né? Fique muito atento, porque vamos lembrar, há diversos níveis de deficiência, né? E muitas vezes ela não é evidente logo no primeiro contato. Trate o usuário de forma respeitosa sem subestimar suas possibilidades e suas dificuldades. Isso é muito importante, principalmente no caso de deficiências intelectuais. Muitas vezes nós nos revestimos dos nossos viés de preconceito, né? E falar, ele não está entendendo bem e tal. Você tende a descartar o atendimento, interromper o atendimento, falar, não, volta aqui com alguém acompanhado para poder entender melhor. Trate de forma respeitosa, não subestime. Muitas vezes ele tem sim uma determinada deficiência, mas ele consegue, num ritmo específico, ou num tempo específico, ou de uma forma específica, acompanhar o seu raciocínio, acompanhar o atendimento, acompanhar as necessidades. Então,
trate de forma respeitosa, tente fazer o atendimento da melhor forma, com a maior normalidade, busque solucionar e suprir essas deficiências, perguntando para ele. Ninguém aqui precisa ser especialista em atendimento de pessoas com deficiência ou pessoas com necessidades especiais, mas com um pouquinho de tato, um pouquinho de bom senso, vocês vão conseguir ter um atendimento mais respeitoso e não subestime. Você percebe que a pessoa, por exemplo, não está conseguindo enxergar, não interrompa o treinamento, pergunte, quer que eu leia para você? Né? E assim, outras situações. Pergunte sempre a forma mais adequada e compreenda se a oferta de ajuda for recusada. Né? Muitas vezes nós queremos ser empáticos demais, né? Então, ao ver uma pessoa com uma determinada dificuldade, por exemplo, de locomoção, nós já saímos logo querendo puxar a cadeira ou auxiliá-lo. Respeite o tempo, pergunte primeiro, quer que eu te ajude a se sentar? Você quer que eu te ajude a ler? Quer que eu fale? Se ela recusar, deixe ela tentar. Muitos deles estão habituados já com as suas limitações, com as suas necessidades. Com o devido tempo certo, eles conseguem ter uma vida normal, conseguem se ajustar a essas necessidades. Então, respeite o tempo. Se for recusado, dê o tempo necessário para que ele desenvolva essas atividades. Então, ela pode ler com um pouco mais de calma, ou ela pode se sentar com mais dificuldade, mas se ela recusar, entenda isso como algo natural. Pois, às vezes, uma determinada atividade pode ser desenvolvida melhor sem assistência também. Então, muitas vezes, a nossa tendência natural é, a pessoa tem deficiência, é melhor você voltar com outra pessoa, com alguém que te auxilie, da sua família, ou alguém de sua confiança, enfim. Nem sempre isso é a melhor forma, né? Porque essa outra pessoa, lógico, talvez não tenha essa deficiência, mas não conhece todas as informações. Vamos lembrar dos outros vídeos lá, de entender os porquês, entender exatamente o serviço, né? Então, quem mais pode dar informações precisas que a própria pessoa, tá? Então, também não interrompa o atendimento, não peça assistência, não coloque isso como uma primeira opção. Tente no ritmo da pessoa, né, da melhor forma, porque com certeza ela é a melhor fonte de informação para a prestação do serviço. Aqui uma dica do atendimento presencial, né? Tentar falar na linha dos olhos, né? Quando você fala acima, se a pessoa está numa cadeira de rodas ou outra questão, isso soa arrogante, soa superior, né? Então não há nenhum mal e é até elegante você se abaixar para falar. É uma pequena dica aí de etiqueta, né, com alguém que tem dificuldade de locomoção. Tentar sempre falar na linha dos olhos. E lembrando, essa dica vale também para as pessoas idosas que estão sentadas. Então, se você vai falar com um idoso que está sentado, cansado, aguardando, se abaixe, fale na linha dos olhos. Isso vai aumentar muito a sua empatia e, com certeza, a percepção de qualidade do serviço. Tá? E um ponto importante, muitas vezes nós temos medo de usar expressões como ver, correr, falar, enfim, expressões em vista da deficiência, né? Você viu o documento, né, e a pessoa é cega. Né? Mas você precisa correr atrás da documentação e a pessoa é cadeirante, né? Ou você precisa falar com seus familiares sobre esse determinado assunto, falar com o seu sócio antes de pedir o alvará e a pessoa é muda. Então, não se preocupem, tá? Eles já estão habituados com essas figuras de linguagem, é comum na vida deles, eles entendem a figura de linguagem e se você falar isso, tudo bem, elas também falam muitas vezes dessa forma. É muito comum um cego falar que não viu determinado documento, ou que não viu uma etapa, né, porque ele está fazendo uso apenas de uma figura de linguagem. Tá? Se perceber que não for possível fazer o atendimento, ofereça ajuda e peça que compareça acompanhado. Nós falamos lá do sigilo, nós falamos da questão da confidencialidade. Então, se você perceber que ela não consegue, vamos supor que ela tem uma deficiência visual e não consegue ler determinado documento, primeiro ponto, ofereça sim ajuda. Quer que eu leia para você? Mas pode ser que ele não se sinta confiante, né? Não tenha confiança em você, ele está te conhecendo ali, você é um atendente, vai querer passar ele para trás, enfim, alguns sentimentos podem surgir. Então eu falo, olha, você quer que eu leia para você ou você prefere voltar aqui acompanhado de outra pessoa que possa ler esse documento para você? Né? Então sugira muitas vezes que ela volte acompanhada, talvez facilite o atendimento. Muito obrigado, pessoal. Espero que essas dicas possam contribuir num atendimento melhor a essas pessoas com deficiência que tanto precisam
de um atendimento especializado, tá? Muito obrigado e nos vemos no último vídeo. Nós nos vemos.